Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 em diante. Amém? Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo, dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou uma taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes, que se transformaram em sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo, ó santo, que eras, pois enviastes estes julgamentos, porque eles derramaram sangue do teu povo santo e dos teus profetas. Tu lhe deste sangue para beber, é a sua justa retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que com o seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram, nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa das suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram dos seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos ou rãs, depende da tradução. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu o virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: está terminado! Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, e o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade de Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua fúria e da sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Amém? Vamos tentar caminhar em todos esses versículos hoje, não sei se vou conseguir, mas vamos tentar. Tem 42 minutos para isso só. Vamos tentar. Que calor. Ah, sentiu? Estou sentindo não, estou bem. Senta aqui. Deve ser o ar Tá dá pra baixo pra esse lado aqui. Fica aí no meio ali, ó. Ué? Eu tô falando, é porque o vento veio aqui, ó. Ah, tá. Minha perna tá doendo. Ah, ainda tá, esquentou tudo. Entendi. Entendemos. Então vamos lá, gente. Olhando para o que a gente já aprendeu até aqui, caminhou. No capítulo 15 nós vimos o início daquilo que
está acontecendo aqui, né? Eu até falei, ó, na semana passada, né, no domingo passado. Hoje nós vamos dar uma introdução sobre as 7 taças, né, sobre o que vai acontecer no capítulo 16. Então nós vimos um dos 4 seres viventes entregar 7 taças para os 7 anjos, né, que a gente já viu aqui agora, que a gente acabou de ler no capítulo 16. Nós vamos ver, né, nesse capítulo 16 o derramar dessas 7 taças, né, com a ira de Deus, trazendo as 7 últimas pragas e com as 7 últimas pragas os 7 últimos julgamentos, né? Diferente das pragas anteriores, né, dos selos que tinham destruído uma 4ª parte da terra, né, e das trombetas que tinham destruído uma 1/3 parte da terra, essas pragas aqui agora do capítulo 16 vão ser dirigidas para tocar não nos filhos de Deus. Né? Os filhos de Deus não vão ser afetados com isso, mas vão ser diretamente voltados aos seguidores do anticristo. Né? Vai ser totalmente voltados para eles. Né? Estes julgamentos seriam completos e definitivos. Né? Esses julgamentos vão ser para poder não só acabar com todo o mal, mas acabar com tudo. Ou seja, o juízo final. Né? Essas pragas aqui vão vir diretamente para com aqueles que têm a marca da besta. A gente já leu isso ali. Né? E todo o julgamento final ali vai vir para com a besta, né? Que é o anticristo, a besta do mar, a besta que sai da terra, que é o falso profeta, enfim, o diabo também, a grande Babilônia, ou seja, todo o sistema, todo o mundo. Né? Essas pragas vão vir para poder acabar com isso, né? Destronar tudo isso. Todos os tronos se dobram ao chão. Tudo aquilo que parecia ser forte, inabalável, agora diante do poder de Deus, tudo cai. Tudo cai. Você vai ver que o texto aqui a gente vai ler posteriormente aqui, que mesmo eles não querendo reconhecer que Deus é Deus, eles reconhecem e blasfemando contra Deus. Eles reconhecem que Deus é Deus, mas não reconhecem dando glória, se arrependendo. Eles reconhecem, sabe, irritados. Totalmente, sabe, irritados. Eu não esqueci qual palavra que eu usei, mas totalmente, sabe, blasfemando contra Deus, com ódio de Deus. Porque tudo aquilo que foi falado é verdade. Não vai nem ter arrependimento, vai ter mais ódio ainda. Né? Que foi tudo prometido, foi tudo dito, e agora eles veem que tudo é verdade, e assim será o dia do juízo final. Voltando para o versículo 1 aqui, do capítulo 16, a gente vai ver, né? Então, ouvi uma voz poderosa que vinha do templo, dizer aos 7 anjos: vão, derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. Então a gente ouve, né, João ouve essa voz lá, pode ser de Deus, pode ser de Cristo, pode ser, né, diz que veio, né, uma voz que vinha lá do templo, de quem estivesse lá do templo. Vão e derramem. Quem está dando ordem, geralmente, né, provavelmente Deus que mandou a ordem, está vindo do trono, não está falando quem é, então provavelmente é Deus ou Jesus ali mandando essa ordem. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. E então vai começar a se derramar. Vai começar o juízo ali. Tudo vai começar, o fim, né? Estamos caminhando para o tempo do fim. Mas nesse tempo, de fato, vai começar o juízo final aqui. E aí a gente vai para o versículo 2, para continuar. Ele vai dizer: o primeiro anjo saiu do templo e derramou a sua taça sobre a terra. E se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. Então a gente percebe aqui que essas feridas não vieram sobre os filhos de Deus, mas sobre aqueles que se colocaram como filhos do diabo, filhos da besta, do anticristo e do falso profeta. Porque a igreja de Cristo é guardada por ele em todo tempo. Em todo tempo. Essa praga aqui, que a gente vê no versículo 2, é semelhante, mais uma vez, àquilo que aconteceu lá no Egito, né? Onde os homens ficaram com úlceras, né? Parecido com aquelas úlceras, ou seja, feridas sobre o corpo, né? Aqui vai dizer que abriram feridas horríveis e malignas. Então, mais uma vez, olhando para as coisas ruins que acontecem aqui, a gente olha para o Antigo Testamento e consegue identificar também como as pragas, né, lá do Egito, né? Um detalhe importante que o texto frisa aqui, mais uma vez, eu preciso falar, é que essas pragas, essas úlceras, essas doenças, essas feridas horríveis não vieram sobre os filhos de Deus. Vieram sobre aqueles que tinham a marca da besta. Deixa eu acertar aqui. É bom também falar, gente, uma coisa que
importante. A gente está vendo aqui sobre 7 taças, 7 flagelos. A gente não sabe exatamente quando se dará a retirada da igreja, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a igreja não sofrerá o juízo final. Isso a gente tem certeza, né? E existe algumas interpretações que falam de algumas maneiras, né? A interpretação pré-tribulacionista, eles acreditam que, na verdade, a igreja não vai passar nem a grande tribulação, né? A igreja não vai passar, a pré-tribulacionista, né? Então, quando se dará muitas dessas coisas, né, dessa grande tribulação que nunca houve, né, na Terra, a gente vai ver, os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus já vai ter arrebatado a igreja nos ares para ele, tá? Eu não acredito assim, eu acredito que a igreja vai passar a grande tribulação, mas a igreja não vai passar o juízo final. Vai passar sofrimentos, mas o juízo final não, porque o texto deixou bem claro aqui sobre a questão desses flagelos, desses sofrimentos, dessas pragas, que vão para aqueles que tinham a marca da besta, e não para aqueles que serviam a Jesus. Mas também, olhando para esse texto aqui, provavelmente a igreja vai ser retirada até o momento em que, né, vai ser retirada antes do momento que chega, né, a praga ou o cálice que for derramado, que for pegar toda a terra, né? Se foi derramado algo que vai dizer que abriu feridas mortais sobre os filhos ou sobre aqueles que têm a marca da besta, significa que podem ter outras pessoas lá, não é isso? Que não receberam essa marca, tá? Eu estou deixando isso bem claro para poder a gente expandir o nosso entendimento, tá? Então, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, nenhum sofrimento, né, da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas que existem, tem vários nomezinhos, tá? Você não precisa gravar esses nomezinhos não, mas a nível de curiosidade você pode pesquisar, inclusive eu posso até mandar esse esboço para vocês, eu vou mandar depois, tá? Os adeptos do mid-tribulacionismo dizem que, como é que vai acontecer? Se a grande tribulação é aquele período de 7 anos, vamos pensar em 7 anos literal para poder a gente entender. Não estou dizendo que é literal, mas os mid-tribulacionistas vão acreditar que a igreja passa metade da grande tribulação. Ou seja, passa-se a metade e quando começam os julgamentos finais sobre o diabo, sobre o anticristo, sobre o falso profeta e todos aqueles que têm a marca, a igreja é tirada. Eles acreditam que vai ser assim, tá? E ele tem os pós-tribulacionistas. Pós-tribulacionistas, eles acreditam que os crentes vão estar na Terra nesse tempo, sim. Todas essas coisas aqui acontecendo aqui, eles vão estar na Terra. Vamos lá. Só para poder, mais uma coisa a nível de curiosidade. Pré-tribulacionista acredita que a igreja, já falei, vai ser retirada antes da grande tribulação e acredita que depois da grande tribulação haverá um milênio, né, que a gente vê na Bíblia, um milênio literal. Ou seja, é como se Deus tirasse a igreja dele, isso é a ideia deles, tá? Não estou falando que eu acredito nisso, estou falando como eles veem. Deus tirasse a igreja dele antes da grande tribulação, né? No meio da grande tribulação, pessoas ainda conseguissem se converter, né? E a igreja vai estar com Cristo. E nisso que passa a grande tribulação, é como se Jesus voltasse para a Terra, na verdade é isso que eles ensinam, volta para a Terra e estabelece o milênio deles, 1000 anos mesmo, 1000 anos literal, um governo de Cristo mesmo, um governo político, um governo, enfim, de uma forma geral, né? Então eles acreditam que acontecerá dessa maneira. E o que eu acho curioso, eu preciso falar isso também, nessa visão, é que aí foi se perguntado, né, porque após o milênio, esse milênio literal, a Bíblia vai dizer que o diabo é solto, né, conforme eles falam no milênio literal, não estou falando que é literal. O diabo vai ser solto e vai sair para enganar nações. Só que o que para mim é curioso, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, e até agora eu não consegui achar a resposta para isso, e ninguém, né, me deu, né, é que se o diabo vai sair para enganar, ele vai sair para enganar quem? Aí você pensa, peraí, a igreja subiu com Cristo, passou-se a grande tribulação, ela volta, mas já com corpos transformados, com corpos, né, como é que eu posso dizer, já foram transformados, aquilo que era corruptível, o corpo que era corruptível, se revestiu da incorruptibilidade, ou seja, não tem erro, não tem mais pecado, não tem como mais errar. Não é isso? Não tem como mais errar. E aí, os pré-tribulacionistas vão dizer que não vai ter chance de pessoas serem enganadas, porque o diabo vai ser solto para enganar essas pessoas. Aí eu te pergunto, como pessoas que já tiveram o corpo transformado, mente transformada, tudo transformada, já estão com o corpo entre aspas perfeito, vão ser enganadas pelo diabo, né?
Eu estou falando isso a nível de curiosidade, tá? E aí a resposta que eu vi os pré-tribulacionistas darem é que nesse tempo milenar, nesse reino milenar de Cristo na Terra, que né, vai ser na Terra, o que vai acontecer? As pessoas que estiverem na Terra vão procriar de novo, vão ter filhos. E os filhos deles, olha só que doideira, para mim é doideira, tá? Com todo respeito, mas para mim é doideira. E os filhos deles é que podem errar e podem ser enganados pelo diabo. Mas eu te penso, se, vamos dizer, eu e minha esposa, agora a gente já tem um corpo glorificado, somos corpo perfeito, não tem mais pecado, não tem mais influência do pecado. Como que nós, com corpos, entre aspas, perfeitos, vamos gerar alguém com defeito? Não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Né? Então, essa é assim, uma questão que eu pergunto para os pré-tribulacionistas e não há uma resposta convincente, porque é só conjectura. Não tem a Bíblia dizendo que vai acontecer isso. Então, não, vai ser assim, porque as pessoas que vão gerar outras, aí as pessoas vão nascer com o livre-arbítrio, vão poder errar, porque o diabo vai vir, vai enganar, que não sei lá o quê, que não vai, enfim. Eu estou falando para você de curiosidade, tá? Os mídias tribulacionistas, eu não estudei muito sobre eles, não tem nem muito o que falar. Agora, os pós-tribulacionistas, o que acontece? Eles acreditam que o milênio vai acontecer também, pós-tribulacionistas, depois da grande tribulação. Só que os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa tanto pela grande tribulação, quanto pelo juízo final também. Né? E aí, só que a igreja resiste, a igreja vive, e de repente, tudo melhora, aqui na terra Deus vem, essa é a visão do pós-tribulacionista, tá? Melhora e se dá o milênio aqui na terra mesmo. Né? Enfim, aí, até aí só que eu entendo. É estranho que eles falam como se as coisas fossem melhorando. De repente, é isso que eles falam. Vem a grande tribulação, vem o juízo e depois desse juízo tudo melhora. E aí o povo de Deus reina 1000 anos de forma literal aqui na terra com Cristo. Né? E depois só que vai acontecer a Nova Jerusalém e tudo mais, e reinar e morar com Deus eternamente. Agora, o amilenismo, que tem sido que eu tenho falado aqui, já não entende esse milênio literal, ou seja, não é um milênio literal. Milênio, na verdade, para o amilenismo, que tem a linha que eu tenho pregado aqui, tá? Não estou falando que tudo que o amilenismo fala está correto, tá? Até porque são interpretações, nós somos falhos. Mas eu estou seguindo essa porque eu sinto que é a mais clara, eu consigo entender mais claramente. O amilenismo prega que o milênio, na verdade, é o tempo que a gente está vivendo. O milênio não é literal, é um tempo desde a primeira vinda de Cristo até, né, até a segunda vinda de Cristo. Esse é o milênio, né? Esse é o milênio. Já estamos vivendo no milênio, não haverá um milênio literal. Outra coisa também que o amilenismo fala é que a igreja passará pela grande tribulação, mas não passará pelo juízo. Eu até mandei isso, que eu acho que eu mandei isso só acho que no grupo da igreja, mostrando, né? Os tempos separados. Milênio, aí vai, Jesus vem, né? O julgamento. Tá falhando? Eu acho que é o PA, porque eu não estou ouvindo falar aqui não. Se continuar deve ser o PA, porque aqui eu não estou ouvindo nada, não está funcionando não. Então, a gente está vivendo o milênio, e logo depois do milênio, né? Vai vir ali, vamos pensar, dentro do milênio, a grande tribulação, o juízo final, e do juízo final em diante ali, Deus já leva a sua igreja para ele e vivemos eternamente com Cristo, e aqueles que não seguiram a Cristo vão ter um juízo eterno. É bem isso mesmo, não tem nem muito o que inventar, não vai para lá, não vai para cá, as coisas vão desse jeito. Eu acho muito mais simples de entender e parece muito mais coerente. Gente, eu vou separar um dia, que vai ser quando eu chegar lá no capítulo 21, se eu não me engano, que fala sobre o milênio. E aí eu vou pegar esse dia e vou separar para poder falar sobre cada visão, como eles entendem o milênio. Tá? Só dei uma introdução aqui a nível de curiosidade para vocês entenderem quem serão essas pessoas que vão tentar entender, ou melhor entender, que vão estar lá no tempo da grande tribulação. Tá? Vamos lá, versículo 3. Versículo 3 e 4 vai dizer: o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue, como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. Mais uma vez a gente vê aqui, gente, outra semelhança com outra praga do Egito, né? Que tornou as águas em sangue. Mais uma vez a gente vê outra referência daquilo que
que já aconteceu, né? Versículo 5. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas, ou sobre a água, dizer: Tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviastes os teus julgamentos. Gente, esse versículo 5 aqui é uma referência lá do Cântico de Moisés e do Cordeiro, do capítulo 15, do versículo 3. Ele repete aqui, né, em algumas Bíblias vai estar entre aspas aqui, como João repetindo aquilo que já foi falado lá. Né? Na verdade, o anjo, né, que fala aqui, João está anotando aquilo que o anjo, que o anjo falou aqui nesse momento. Versículo 6. Porque eles derramaram o sangue do teu povo santo, dos teus profetas, tu lhes deste sangue para beber, e a sua justa retribuição. Gente, presta atenção numa coisa aqui. Eles são quem aqui? São os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus. Aqueles que martirizaram a igreja, aqueles que perseguiram a igreja. Vai dizer, porque eles derramaram o sangue do teu povo, mataram o teu povo, não é isso? Mataram os seus profetas. E Deus vai lhe retribuir a eles com sangue para que eles bebam. É como se fala assim, já que vocês gostam tanto de sangue, eu vou dar sangue para vocês beberem. Eu vou dar o sangue que vocês tanto queriam, que mataram os meus filhos, mataram os meus profetas, mataram os meus servos, agora eu vou dar sangue para vocês beberem. O horror da praga do sangue sobre toda a água levou, né, ao céu um momento de pausa ali, durante o qual o anjo que tinha autoridade sobre as águas explicou a lógica e a justiça da praga. A lógica eu já falei, né? Tanto que eles mataram, você vai ver que porque derramaram o sangue dos meus filhos, né? Vamos dizer que Deus falando isso, agora vocês vão beber de sangue, já que vocês gostam tanto de sangue, então vocês vão beber sangue. É aquela situação que a gente vê até lá em Romanos, onde os homens não querem Deus, querem o mal, aí Deus vai dizer que Deus os entrega as suas paixões, né? Querem tanto sangue? Então beba de sangue. Você quer trevas? Então toma as trevas. Sabe? Você quer aquilo que é mal? Então toma todo o mal. Você quer viver longe de mim eternamente? Então viva longe de mim eternamente, sofrendo eternamente dentro do lago de fogo e enxofre. Em outras palavras, é isso que o texto quer dizer. Eles foram punidos de acordo com os seus próprios métodos. Ou seja, gostavam de beber sangue, gostavam de ver sangue. Então agora bebam dele. Bebam desse sangue. Se embriaguem desse sangue da ira, da fúria de Deus. Versículo 7. E ouvi uma voz que vinha do altar, dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seus julgamentos são verdadeiros e justos. E aqui, mais uma vez, nós vemos um cântico, né? Um cântico ali, a confirmação do cântico do versículo 5 que a gente já leu aqui. Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. Porque a partir do momento que vai acontecendo os juízos de Deus, os anjos vão glorificando e vendo seus julgamentos são justos. Teus julgamentos são verdadeiros e justos. É como se tanto no céu, né, tanto na terra quanto no céu, estivesse à espera. E na verdade estamos à espera de quando virá o grande julgamento, de quando virá a grande, de fato, salvação eterna sobre nós. Então, assim como os anjos, né, louvam, assim como a voz que vinha do altar, olhando ali também, poderiam ser os salvos, poderiam ser os anjos, né, glorificando a Deus, porque está acontecendo o julgamento prometido e verdadeiro, né, de Deus sobre aqueles que perseguiram o povo de Deus. E logo, né, acontecendo ali o juízo final, a vinda do Senhor, novos céus e nova terra, e a nossa vida com Deus, né, eternamente. Versículo 8 e 9, a gente vai ler junto agora, vou ler o 8 e 9, tá? O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com o seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. Então os pecadores que não se arrependeram, quando o sol se escureceu, agora também são punidos mediante a intensificação do calor. A escuridão do sol eles podiam receber, ignorar de repente, né? Mas no calor vão ter que sofrer. Nessas circunstâncias,
a presença de Deus é reconhecida. Você vê que eles vão blasfemar o nome de Deus e sabem que é Deus que está proporcionando tudo isso. A gente percebe isso, ó. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Eles sabiam de onde estava vindo esse julgamento. Quando foram queimados, eles sabiam que estava vindo de Deus. Eles sabiam, porque Deus é que tem poder sobre tudo, Ele que controla sobre tudo. Mas você vê que eles blasfemam, eles não se arrependem, né? Mas somente para... Eles falam, reconheciam o nome de Deus, mas somente para blasfemar. E não para reverenciar a Deus, e não para glorificar a Deus, e não para se arrepender. Deus adverte quando suas advertências não são ouvidas, a punição virá. E Deus tem advertido a todos. E as pessoas não estão dando ouvido. Você vê que mesmo com o sofrimento, mesmo com tudo acontecendo, o coração das pessoas é tão ruim, tão mal, que elas não se prostram de Deus. Elas não glorificam a Deus. Elas não pedem perdão, elas não pedem misericórdia. Elas blasfemam contra Deus. Blasfemam contra Deus. Deus é tão justo, a ira dele é tão justa, que se uma pessoa rejeita Ele, se uma pessoa não quer Ele, Ele vai dar a ela aquilo que ela merece. A rejeição eterna, o sofrimento eterno. Tudo isso é para aqueles que têm a marca da besta, para aqueles que se dobraram diante do diabo, diante do anticristo e diante do falso profeta. Mas a igreja dele continua sendo guardada, continua sendo protegida. Continua. Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui sobre essa questão da angústia, do sofrimento desse povo, os homens não são santificados. Os homens não se convertem através do sofrimento, não. É o Espírito Santo que converte o coração. A gente vai falar, não, é por causa do sofrimento que ele se converteu. Não. É porque no meio do sofrimento o Espírito Santo converteu a ele, achou um lugar no coração dele para converter aquela pessoa. Quantas pessoas você já viu sofrendo pra caramba e nunca quiseram ir até Cristo? Até hoje sofrem. Não é o sofrimento. A gente fala, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Quantas pessoas sofrem tanta coisa e mesmo assim não seguem a Cristo? Quantas? Né? Aí vamos falar, a gente vai falar, como diz lá na Bíblia lá, ó. Ele não vem pelo amor, vem pela dor. Não está dizendo isso na Bíblia não, tá? Não tem esse versículo na Bíblia não. É o versículo que as pessoas criaram, tá? Então, nem todo mundo que passar por sofrimento não vai ir para Deus. Não é pelo sofrimento, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça, para que as pessoas possam servir a Deus. Mas vamos lá, versículo 10 e 11 agora. Aqui estou não conseguindo caminhar direitinho, acho que eu consigo falar hoje. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos, os seguidores da besta, né, rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram dos seus atos perversos. Entenda, obrigado. Dos seus atos perversos. Eles não se arrependeram, mesmo com todo o sofrimento. Agora eles sofrem, sentem a angústia ali, ficam revoltados porque agora o trono da besta caiu. Aquilo que parecia ser um trono inabalável, que a gente viu lá no outro versículo lá. Quem pode lutar contra a besta? Quem pode guerrear contra ela? Aí agora vê o poder de Deus sendo derramado sobre todo o império, sobre o trono da besta, e esse trono caindo. E agora eles ficam angustiados, rangindo os dentes, e também, né, por causa das suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, porque sabiam que foi Deus que derrubou tudo aquilo que eles achavam que fosse poderoso. Mas diante do nosso Deus é nada, é pó, é cinza. Tudo aquilo que se coloca como Deus vai cair diante de Deus, porque só existe um Deus verdadeiro. E todos aqueles que seguem a esses tronos, a esses falsos deuses, infelizmente, vão cair no último dia. Vão cair. Aí o versículo 11 vai dizer, né, por causa das suas feridas, estão rangindo os dentes por causa das suas feridas, blasfemavam contra o Deus do céu e não se arrependeram dos seus atos perversos. Ou seja, estão sofrendo, estão sentindo dor, mas não se arrependem dos seus atos perversos. Não se arrepende.
Mais uma vez eu volto a dizer, as pessoas vão dizer, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Nem todo mundo, isso não é uma regra. Isso não é, não é um texto bíblico. Deus não disse isso, isso é um dito por aí. Tá? Isso a gente deixa bem claro, vendo aqui as pessoas angustiadas, sofrendo, e mesmo assim não se arrepende. Pelo contrário, blasfema de Deus. Então, o trono da besta aqui, é abalado, né? O trono de Satanás. E como ele está governando toda a sociedade, né? Então a sociedade fica sem um líder. Para eles, o líder deles, na sociedade mundana, a grande Babilônia, a grande meretriz, todo um mundo aí, o líder deles é quem? É o diabo. Agora não tem mais um líder. Tudo que eles enxergavam como se fosse o Deus dele caiu. E agora? E agora? Estão igual baratas, correndo para um lado e para o outro, sentindo as dores do juízo, sem ninguém que possa os livrar. Porque na verdade eles sempre rejeitaram. Nunca quiseram a esse Deus. Nunca quiseram. E os seguidores da besta vão sofrer. E você percebe, eles não sofrem calados, mas continuam blasfemando. Os ímpios não são transformados por meio de sofrimento, como eu já falei anteriormente. Novamente, não há traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua, ranger os dentes, gritar contra Deus, falando mal de Deus, do que reconhecer que são pecadores e que precisam de um Salvador. E existe somente um que pode levar as pessoas para Deus, e é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, Jesus falou, se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, sem Cristo ninguém vai chegar a ter Deus como filho, mas vai chegar a ter Deus como filho do diabo, como adoradores da besta, como aqueles que têm a marca da besta. Versículo 12, para a gente continuar caminhando, estamos indo bem. Versículo 12 diz assim: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então aqui Apocalipse, versículo 12, aqui, 16, 12, né, fala que as águas do rio Eufrates se abriram e secaram, né? E abriu caminho para a invasão dos reis que vêm do Oriente, ou seja, os inimigos. Olhando para o rio Eufrates, e quem ficava no Oriente ali, do povo de Deus, eram os inimigos. A gente já leu sobre isso em outra situação aqui. Na verdade, é a história que se repete. A gente já falou sobre essa questão das fronteiras que vão se quebrando. É como se fosse ali a autorização para que os inimigos viessem invadir ali, né, e perseguir o povo de Deus, né? O rio Eufrates era uma fronteira natural entre o Império Romano e os impérios do Oriente. Se o rio Eufrates se secasse, nada poderia deter os invasores dos exércitos inimigos. Ou seja, vamos pensar aqui fisicamente, vamos lá, tem um muro lá que separa os Estados Unidos do México, né? Ele é super vigiado, as pessoas, né, para poder entrar lá, a gente vê a história, já teve novela sobre isso, filmes sobre isso, e a gente vê na história, são pegos tentando atravessar lá. É como se toda aquela fronteira ali, pensando fisicamente, acabou aquela fronteira, agora todo mundo que queria ir para os Estados Unidos consegue ir sem nenhum problema. Como se fosse isso aí, quebraram-se as barreiras, então os inimigos agora estão vindo contra a cidade de Deus, contra o povo de Deus. Lógico que a gente está falando sobre Israel, ou seja, o povo de Deus. Mas, em outras palavras, o rio Eufrates se secando significa portas abertas para os inimigos virem, né, atacar os filhos de Deus. Né? E parece, a gente olhando até Apocalipse, né, vai dizer que Deus dá a autoridade para o inimigo vencer os filhos de Deus, mas momentaneamente. Aí eu até falei sobre isso, lembrando que, olhando para Jesus na cruz, se ele era o Salvador, se ele era o grande Deus, se ele era o Deus poderoso, quando ele morre, acabou. O grande rei foi vencido, né? Morreu, não é isso? Morreu, foi vencido. Mas não, ele morre e ressuscita. O que aparentemente parece a derrota do povo de Deus, a derrota dos filhos de Deus, na verdade é a grande vitória. O que talvez para aqueles pessoas, pronto, matei aquele servo de Deus ali, nunca mais vai falar de Jesus para mim, nunca mais eu vou ver ele pregando no microfone, pegando uma Bíblia e falando que eu estou errado disso, ou falando que eu estou errado daquilo. Mas não sabem eles que aqueles que morrem em Cristo já vão estar com Jesus. O que parece ser uma aparente derrota para aqueles que morreram, na verdade é uma vitória, porque já estão indo para Cristo antes que os outros que estão vivos. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que o viver é Cristo, ou seja, viver as marcas de que sofreu, mas o morrer o quê? É lucro, porque já vão estar indo para próximo de Cristo. Então, até mesmo aqui olhando que
para os inimigos que, vamos dizer, que foram soltos, as barreiras que foram soltas para poder atacar o povo de Deus e aparentemente vencer por algum momento, né? Ou seja, o povo vai continuar sendo martirizado, na verdade, é um libertar do sofrimento dessa terra. Porque é lucro, já vai estar com Cristo. Coisa maravilhosa. Eu sei que até na morte o crente glorifica a Deus, né? Os sofrimentos desse tempo presente, Paulo vai dizer, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Não se comparam. Versículo 13 e 14, vamos ler. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos ou rãs, dependendo como está a sua tradução aí. Vai dizer, são espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então a gente vai ver aqui a tríade do mal, né, vamos dizer assim, a trindade satânica ali, o diabo, o anticristo e o falso profeta, né, no seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra, né? Você vai ver que ele vai dizer que saiu da boca deles, né? E aí pode ser isso significando aqui, tá, gente? Pessoas ordenadas por eles, como se fosse alguém, pessoas que vão viajar para todo mundo, para todos os lugares, para poder querer aliançar, né, os povos ali em favor dessa galera que é contra o povo de Deus, né, e contra o povo de Deus, né? Então, quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. Esses espíritos, né, sapos, rãs, imundos, representam ideais, olhando pela interpretação arminianista, tá? Planos, projetos, métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e da ação. Ou seja, todos esses espíritos aqui vão trazer ideias, planos, projetos e métodos contra tudo aquilo que Deus, ou melhor, vão contra aquilo que Deus ensina. A gente já vê o mundo ensinando isso, o mundo falando isso. A gente já vê a mídia, a gente já vê as pessoas propagando isso, já andando por todo mundo propagando aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus abomina. Parece que essas coisas já vêm acontecendo de uma forma, né, várias doses, e quando chegar a grande tribulação, ou seja, nós já vivemos uma tribulação no mundo, mas quando chegar a grande tribulação vai ser uma dose total, né? Vai ser uma dose grande, geral, onde não vai ter como aqueles que são filhos de Deus olhar para tudo isso acontecendo, como a gente já vê essas coisas acontecendo hoje, e não dizer, caramba, olha aí a Bíblia se cumprindo, olha as coisas acontecendo, olha aí o anticristo agindo através dessas pessoas, porque ser anticristo, gente, é ser contra Cristo. O apóstolo João, quando ele fala nas epístolas dele, ele fala do anticristo como se fossem pessoas que não querem seguir a Cristo. Ele fala de falsos profetas, de falsos ensinadores, enfim, falsos mestres, que estão contra Cristo. E ele vai dizer, né, que todos aqueles que não seguem os ensinamentos de Cristo, ou que pregam ao contrário do ensinamento de Cristo, o apóstolo João vai dizer nas epístolas dele, que são anticristo. E existem muitos anticristos aí pelo mundo já. Mas, de fato, acontecerá, né, ou a pessoa do anticristo, ou o grupo do anticristo da grande tribulação também. Aqui em Apocalipse, né, João, o mesmo apóstolo, fala de outra maneira, né? Então a gente, olhando aqui, parece que esses sapos, essa gente vai dizer que sai das bocas dele, na verdade são ensinamentos, são ideias que são propagadas pelos seus filhos, por aqueles seus súditos, né? Por aqueles que têm a marca da besta, e esses mesmos vão o quê? Reproduzindo tudo isso, ensinando, propagando isso, né? Então, essa batalha das nações contra Cristo e a sua igreja é de inspiração satânica, né? Primeiro vem através de ideias, depois através de coisas físicas também. Já estamos vivendo uma batalha. Ideias totalmente contrárias àquilo que Deus ensina, aquilo que agrada a Deus. A gente já está vivendo isso aí na mídia, né? Essas visões aí, essas ideologias que têm se implantado, a gente tem visto tudo isso acontecer e a gente sabe que está chegando o tempo do fim, porque tem ficado cada vez mais explícito essas coisas, tá? Versículo 15, vamos ver o que diz no versículo 15. Eu virei inesperadamente como ladrão, feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu ou envergonhado. Gente, preste atenção aqui, olha para mim, preste atenção.
a gente está vendo aqui, quem falou que vai vir como ladrão aqui? É Cristo, não é isso? O dia dele vai ser como um ladrão. Né? Aí, né, a gente vai ver lá, ninguém sabe a hora que vem um ladrão na sua casa. Ninguém sabe, geralmente, a hora que vai ser assaltado. Mas a gente identifica os sinais. Por exemplo, se eu sei que está tendo problema em relação a alguma coisa no meu local, onde eu moro, minha casa, de repente, não tem uma grade, não deveria ter uma janela que é frágil. Já aconteceu vários arrombamentos, né, nas casas vizinhas, porque não tinha grade, a pessoa quebrou o vidro e só entrou. Eu sabendo que essas coisas estão acontecendo, esses arrombamentos, que ladrões estão arrancando o vidro, o que eu vou fazer? Vou colocar grade. Já que eu sei que está acontecendo, eu estou vendo acontecer, eu sei que vai acontecer mais coisas. Isso significa estar alerta, estar preparado. Gente, Jesus não virá para os crentes, tá? Estou falando isso para os crentes, da maneira que vai ser uma surpresa para mim e para você. Porque a gente já está aguardando por ele. Não vai ser uma surpresa para mim e para você. Você vê que vai dizer no versículo 15 assim, ó: feliz é aquele que espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Presta atenção, Jesus vai vir como um ladrão para aqueles que não acreditam nele. Para nós estamos aguardando por ele. Estamos aguardando por ele. Né? Tem gente que vai até fala, não, você não sabe a hora que Cristo vai vir. Então, né, alguns antigos vão dizer, então, se tiver tomando banho e tiver sem roupa, não vigiou. Não está alerta, vai ficar. Porque estava sem roupa. Você já ouviu? Vocês nunca ouviram ninguém falar isso? Muitas vezes, já ouvi. Eu falo isso direto lá em casa. Olha, a casa daqui ainda tem um pode vir, você está pelado e vem embora. É, as pessoas vão falar isso. Mas, como eu falei anteriormente, isso aqui é uma capa provisória para o pecado aparente. Mas a minha roupa consegue me purificar do pecado internamente? Mas é necessário. Não é necessário? Assim como foi necessário para Adão e Eva lá no Éden. Eles viram a vergonha dele, viram o pecado dele. Mas aí o que Deus fez? Deixou descoberto? Deus pegou lá a pele, matou animais, ou seja, fez um sacrifício, pegou as peles dos animais e cobriu a vergonha deles, cobriu o pecado deles, de uma forma provisória. Não cobre o pecado deles interno. Não cobre. Né? Então, a única coisa que cobre o pecado, que dá arrependimento, isso aí é do nosso PG, né? A gente tem falado sobre isso. A gente vai ter que subir pela água. Ué, como será? Eu não sei. Se for assim, todo mundo vai ser perfeito e ninguém vai reparar isso, né? Não vai ter pecado. Porque era assim que Adão e Eva viviam no Éden e eles não reparavam. A partir do momento que eles pecaram, foi que eles viram que estavam nu. A partir desse momento. Antes disso, eles não viam isso, né? Então, não sabemos. Mas provavelmente, né? Não vou falar isso, não. Provavelmente. Vamos dar prosseguimento. Não tem tempo para ficar falando, não. Vamos embora. Depois pergunta. Senão eu vou perder o foco aqui. Então, vai dizer, Jesus vai vir inesperadamente como ladrão. Mas para aqueles que não seguem a Cristo. Para aqueles que seguem a Cristo, o que você sabe? Olhei lá na rua. Olha só o exemplo. Olhei na rua. E está acontecendo um assalto lá. O que você vai fazer? Você vai passar por lá? Não. Você está alerta. Tipo, você sabe que Cristo está vindo. Então, o que você vai fazer? Me manter alerta. Liga o velho Suri aí. Me manter alerta. Vestes puras. Qual é o nosso papel, então, aqui, como crente, para se manter alerta? Vestes puras. Qual é? Buscar Deus, conhecer Ele cada vez mais, buscar a Tua Palavra. Aí você vai estar se mantendo sempre alerta. Não é que você não vai dormir nunca. Senão, então, se estiver dormindo, né? Vai falar, vamos pegar aquela parábola das 10 virgens. Tá vendo? Estava dormindo, Jesus veio e não viram. Então, por que as 10, então, não foram impedidas de entrar? Não, 5 foram impedidas. As outras 5 não. Não está falando sobre o sono ali de você estar dormindo. Está falando de não estar alerta. Né? 5 imprudentes não entraram, não é isso? Mas 5 prudentes foram. Por quê? Porque tinham azeite. Ou seja, azeite representa o que ali? O Espírito Santo. O selo de Deus. A marca de Deus. Tá? Você pode estar dormindo no dia que Jesus voltar. Dormindo fisicamente aqui. Mas se você tem o selo de Deus, você vai com Ele. Você vai com Ele. Vai subir com Ele. Então, o ponto bom falar aqui de destaque aqui, eu vou até ler. Eu quero que você abra comigo aí.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Abre aí, 1 Tessalonicenses. Estou na NVT, né, como eu falei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Só para a gente também, mais uma vez, já jogar por terra, quebrar isso aí, das pessoas falarem que para a igreja, que para a gente que serve a Deus, vai ser uma surpresa. Não vai ser. Vai ser um canto de vitória, vai ser um livramento. Para a igreja não vai ser surpresa. Vai ser surpresa daqueles que não acreditam. Tá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Aí vai dizer aqui: não é necessário, irmãos, que eu os escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Falando sobre a vinda de Cristo, tá? Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas não vai pegar de surpresa, né, aqueles que servem a Cristo. Versículo 3. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Quem já teve filho aí, as mães, o marido também que passou por esse momento aí, junto com a mãe, sabe que do nada acontece, né? Quando o Graciela meu foi ter Benjamin, eu estava trabalhando e de repente ela me liga: amor, vai ser hoje, vai ser agora. Me mandou uma foto, ui caramba, Leandro, tchau, tá fazendo uma elétrica na casa dele, tchau, tô indo, Benjamin vai nascer. Larguei tudo que eu estava fazendo e voltei um ano depois para terminar. Aí, a elétrica lá. Jesus! Não sei se foi um ano depois, foi mais, não sei. Foi mais. Voltei quando o Thaís estava grávida. Mas voltou só o chuveiro. 2 anos depois. Leandro ficou sem chuveiro quente esse tempo todo. Então eu voltei lá depois. Mas vamos lá, versículo 4, 1 Tessalonicenses. Gente, vou precisar de mais água, minha água está secando. Não traz água gelada não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 agora. Mas vocês, irmãos, está falando para os salvos, não é isso? Vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Quando ele vai falar estão na escuridão, estão sem conhecimento, sem ciência disso. Perceberam isso? No versículo 4, lê de novo comigo. Ó. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, ou seja, não estão sem conhecer a respeito dessas coisas, né? E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Vai ser como ladrão, mas não para você que está. Não vai ser surpresa para você. O texto é bem claro. Vai ser surpresa para nós desse jeito que as pessoas falam aí, ó. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Ou seja, você vai estar alerta. Você já está alerta. Você já está ligado. E vai perceber os sinais. Porque você está conhecendo a palavra do Senhor. Para identificar o sinal. Para estar preparado. Se eu e você viver esses dias. Versículo 5 ainda do 1 Tessalonicenses ainda. Vamos lá. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencem à escuridão da noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Gente, dormir como os outros é estar desatentos, tá? Não estar atentos mediante aquilo que Deus tem falado, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Isso aqui significa dormir. Aí vai dizer no versículo 7. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, ou seja, quem está vivendo nas trevas, está dormindo, está se embriagando com tudo aquilo que o mundo oferece para elas. Mas você não, você está na luz, você vive na luz, você não está embriagado. Não são as ideologias do mundo que conduzem a sua vida, é Cristo, é a tua palavra que conduz a sua vida. Versículo 8. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Vamos ver esse versículo aí, 1 Tessalonicenses. É interessante que quem que tomou do cálice da ira de Deus no nosso lugar? Jesus. Mas aqueles que não creem em Jesus vão
receber todos esses caras que a gente está vendo aqui da igreja de Deus. Aqueles que não creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, Jesus já tomou o nosso lugar. É como se Jesus já tivesse passado por toda a situação que aquele povo vai passar lá no final, no julgamento final. Jesus, na morte dele, já passou por tudo isso ali de uma vez só. De uma vez só. Pagou tudo aquilo que eu e você precisava fazer para poder ter vida eterna. Volta para Apocalipse, tá? No versículo 15, né, que eu estou. Jesus já passou por tudo isso. E uma coisa que eu sempre falo é que existe uma maneira de você pagar o preço do pecado ou da culpa que você tem. Aí você, que isso, pastor, heresia? O preço é quem paga é Jesus. Existe, a única maneira é você morrer eternamente. Só que se você morrer eternamente sem Jesus, você vai pagar, né? Mas não vai voltar para viver. Você vai morrer eternamente. Então é por isso que Jesus morre no nosso lugar. Porque Ele paga. Só que Ele ressuscita para que a gente possa ressuscitar com Ele. Se eu e você morrer eternamente para poder pagar a nossa culpa, a gente não ressuscita. Mas através do poder de Jesus, porque Ele entrega a vida e Ele toma de volta. Ele entrega a vida e toma de volta. E ressuscita para que possamos ressuscitar com Ele no último dia. Jesus é esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que toda a humanidade precisa, mas que não reconhece. O único Salvador, o Salvador prometido, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vamos lá, continuando no versículo 16 para a gente acabar hoje. A gente vai acabar hoje. Passando um pouquinho, mas a gente vai acabar. Versículo 16 diz: e os espíritos todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Muito conhecido, né? As pessoas vão falar sobre Armagedon, filmes e muitas coisas mais ali, né? O lugar de muitas batalhas decisivas de Israel. Armagedon é um símbolo, mais do que um lugar. Armagedon fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre os seus inimigos. O sexto flagelo, a sexta taça, é o último estágio, é o sexto estágio, né, da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações da terra contra Deus, contra o povo de Deus. Nessa batalha final, Jesus vai esmagar todos os inimigos de Deus, todos os inimigos da igreja, debaixo dos seus pés. Então, virá o fim. Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo terão que vê-lo na sua majestade. Eles lamentarão sobre ele. William Hendricks ele vai dizer o seguinte sobre Armagedon. Armagedon é o símbolo de todas as batalhas nas quais, quando a necessidade é maior dos crentes, né, dos oprimidos, ou seja, em outras palavras, Armagedon significa a batalha final, o lugar onde Jesus vai salvar a sua igreja. Armagedon significa isso. A batalha final, onde Jesus salva a sua igreja e destrói todos os seus inimigos. Isso significa Armagedon. Gente, Armagedon não é aquela imagem que você já deve ter visto, daquele vídeo que devem ter mandado para você, né, no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, né? O diabo lá e Jesus na queda de braço. Isso não é Armagedon, não. Porque o diabo nem ousa lutar contra Deus. Ele persegue o povo de Deus. Mas contra Deus ele não pode. Ali há um dualismo ali onde como se o diabo ousasse a lutar contra Jesus, ousasse a lutar contra Deus. Ele não pode fazer isso. Mas ele vai fazer o quê? Lutar contra os filhos de Deus. E aparentemente, como a gente já leu aqui, parece até que vai vencê-los. Aparentemente, mas até na morte você glorifica a Deus, como já falei aqui. Então, Armagedon significa a maior batalha, ou todas as batalhas. É como se o Armagedon já estivesse acontecendo há muito tempo, porque muitas batalhas aconteceram dos filhos de Deus contra os filhos do diabo, não é isso? Contra o diabo, não é isso? Só que Deus sempre dá vitória. Deus é sempre vencedor. O que aparentemente parecia ser derrota, não é derrota. É vida. O que aparentemente parecia ser morte, não é morte. É vida. É vida. Então o Armagedon já vem acontecendo em toda a história e acontecerá no juízo final. Armagedon é vitória para o povo de Deus e derrota para o diabo, para o anticristo, para o falso profeta e para os seus seguidores. Versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E do trono do templo veio um forte grito.
está terminado. Como é que está a sua versão aí? Está feito. Está feito. Tem outro? Está feito também. A minha NVT está terminado. Então, o sétimo anjo agora vem com o juízo final. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E do templo veio um forte grito: está feito, está terminado. Parece até com o que Jesus fala na cruz lá: está consumado, né? Está consumado. Chegou o momento, chegou a grande hora, né? No versículo 18 vai dizer: houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua fúria. Gente, preste atenção numa coisa. Vão acontecer coisas que nunca aconteceu antes. De fato, a gente está vendo isso, né? No versículo 18 vai dizer: um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade, o pior terremoto. E a gente está olhando isso para o 7º cálice, não é isso? O juízo final. Então aí que algumas, né, as visões vão dizer, aqueles que acreditam que a igreja passa pela grande tribulação, é que a igreja fica até o 6º cálice. E quando chegar o 7º cálice, a igreja é tirada, né? Aí é que as interpretações vão dizer sobre isso, tá? Aí vai dizer: a grande cidade, versículo 19, a grande cidade de Babilônia se dividiu em 3 partes. Ou seja, os mundos agora, vendo tudo isso que está acontecendo aí, o que vai acontecer? Quem estava unido agora está brigado. Os mundos, os governos, as ideologias que estavam unidas, lutando juntas, agora perceberam que erraram. Perceberam que erraram, mas não reconheceram. Perceberam que estavam lutando do lado errado. E agora provavelmente vão lutar contra eles mesmos. Vai dizer: as cidades de muitas nações se tombaram. Ou seja, aquilo que os homens achavam que seria grande, imponente, maravilhoso, e que talvez o colocariam como Deus, vai cair tudo. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho da sua fúria, da furiosa ira, ou da sua ira. Então ninguém vai ficar impune. Tudo aquilo que estão fazendo, rejeitando a Deus, colocando outras coisas no lugar de Deus, eles vão ter isso no final do dia contra eles. Eles vão ter isso contra eles. Os filhos de Deus, na verdade, os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, Cristo já bebeu o cálice da ira de Deus por eles. E agora vão estar reinando com Cristo, vão reinar com Deus, né? Eles não vão sofrer as penas do juízo final. Os filhos de Deus não vão sofrer as penas do juízo final. Pelo contrário, vão viver com Deus eternamente. Vai dizer, né, até todas as ilhas desapareceram. Todos os montes foram arrasados. A destruição vai ser muito grande. Versículo 21. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemavam contra Deus por causa do terrível praga de granizo. Você percebe aqui, né, a gente sabe o que uma chuva de granizo faz. Não é nem muito grande. Né? Não é nem muito grande. Quebra vidro de carro, amassa o carro todinho, isso? Quebra telhado, machuca as pessoas. Agora imagina se é literal uma pedra que pesa 35 quilos. Acaba com tudo. Várias pedras, várias, né? Caindo sobre tudo. Isso aqui é para poder João falar da grande destruição que virá no juízo final. E aí a gente olhando para isso aqui, para a 7ª trombeta, os filhos de Deus já estão com Deus. Não estão aqui sofrendo essas situações, todas essas coisas que estão acontecendo ali, tá? Então aqui assim se encerra essa série de taças, né? Aí, com esse bombardeio de pedras gigantescas, né? de gelo aqui. A vitória de Cristo é completa, mas também a vitória dele é esmagadora para aqueles que não seguem a ele. A vitória de Cristo é maravilhosa para a gente, mas terrível para aqueles que não seguem a Cristo. O trono do dragão, o reino da besta, pareciam que invencíveis para os reinos do mundo, mas caíram diante do trono de Cristo. A igreja triunfará. Cristo virá em glória. E aí, o fim chegou. Está consumado, está terminado, está feito. Então nós ficamos por aqui hoje, capítulo 16. Para a glória de Deus. Eu sei que foi bastante tempo, velho. Quanto tempo foi?
1h08. 1h08.